Bom dia pessoal. Não costumo gravar vídeo assim, mas hoje eu acabei de acordar e eu precisava registrar, né? Deus fala comigo de muitas maneiras e a maneira que eu acho mais interessante quando Ele usa as situações para poder falar comigo. E hoje aconteceu algo assim. é, Sempre quando vai chegando assim alguma data comemorativa, né? Eu sempre fico reflexiva e aí o carnaval tá vindo e aí a gente para um pouco para pensar. E hoje eu acordei assim com um pouquinho sem esperança, não sem esperança, mas um pouquinho cansada, né? E acordei falando com o Senhor sobre isso e fui pegar 2 ovos pra fritar, tomar meu café da manhã. Tinham 3 ovos na geladeira. 3. Tudo bem até aí, sem problemas. Peguei 2, quando abri um, podre. Abri o segundo, podre também. E aí a minha esperança foi embora. Porque eu pensei, se eu abrir um ovo, tava podre. Abri o outro ovo, podre. A, a possibilidade do terceiro ovo que tá na geladeira também estar podre é muito grande. Eu vou até pegar ele para usar, mas qual a possibilidade dele também tá ruim? Fui na geladeira, peguei o ovo, abri. Além do ovo tá bom, tinha 2 gemas dentro dele. 2. Sabe o que eu percebi naquele momento? Que quando nós temos o Senhor como guia das nossas vidas e a gente se movimenta em relação àquilo que Ele nos conduz a fazer, não tem possibilidade certa, Ele faz. Mesmo contra todas as esperanças e todas as possibilidades. E Ele faz perfeito. O ovo não estava simplesmente bom, não era qualquer ovo. Ele tinha 2 gemas, ele era bem grande. Então, querido, independente do que a tua alma esteja te falando no momento, o Senhor é aquele que faz. Amém? E vamos buscar ouvir a Deus assim, na simplicidade. Nisso que aconteceu, eu vejo Deus aí de várias maneiras. Primeiro, quando eu abri a geladeira tinham 3 ovos. O 3, ele refere-se à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Passaria desapercebido esse 3 por mim se não tivesse acontecido nada de especial. Mas aconteceu. Então esse 3, quando eu abro a geladeira e tem 3 ovos, isso também significa para mim que é Deus falando assim, olha, sou eu que falo contigo nesse momento. Se não tivesse acontecido nada de especial, não sou neurótica, tá, gente? Eu viria, nem perceberia que teria um 3 aí no meio. Mas como eu parei para observar a situação, isso aqui significa que Deus realmente estava querendo falar comigo. E o ovo é algo que você... Deus tem a assinatura dele na natureza. Em tudo que Deus faz, tem a assinatura dele. A água, ela é H2O. E tem outras coisas que tem o 3 embutido, mesmo que a gente não perceba. Mas o ovo ele é 3 em 1. O ovo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é casca, ele é ovo, ele é gema e ele é clara. Então, também ali eu vejo Deus falando, olha, eu que falo contigo neste momento. Eu vou contra todas as expectativas, porque eu faço quando eu tenho que fazer. Gente, então eu não tenho dúvidas de que era Deus falando comigo ali. E aí, para concluir essa história, eu quero falar algo que Deus também falou comigo há um tempo atrás. Eu estava bem chateada, assim, entristecida, com um pouquinho de raiva.
E o meu fogão, ele é o cooktop. É aquele fogão que, né, fica em cima da pedra. E eu tava cozinhando, como eu sempre faço. E eu coloquei a empim para cozinhar. Sendo que o pote de sal tava perto do fogão. Gente, mas sempre fica potes e vasilhas perto do meu fogão. Só que dessa vez vocês conseguem ver um coração aqui? Esse pote de sal estava do lado da panela de pressão. Como sempre fica, como eu sempre faço. Sendo que quando eu peguei o sal, ele derreteu. Num formato de um coração. E eu tava fazendo comida, mas eu tava bem chateada. Na hora que eu peguei o sal, que eu vi isso aqui, eu fiz... Gente, qual a possibilidade de um pote derreter ainda nesse formato, do jeito que ficou aqui? Esse é um pote da Avon, tá? Ele é bem grosso. Ele é bem resistente. O que a Bíblia fala sobre o sal? A Bíblia fala que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, ele traz a diferença. Ele que dá o toque especial. Você pode botar qualquer tipo de tempero, mas se não tiver o sal, não é a mesma coisa. Quem come comida sem sal e come comida com pelo menos um pouco, vê a diferença. Então, nós somos esse sal. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Então, aqui, Deus fala comigo assim: você precisa ser um sal amoroso. Você precisa fazer a diferença com amor. Você precisa exalar esse amor. Não é raiva, não é rancor, não é ódio, não é. E Deus fala comigo muito assim, sabe? Através das pequenas coisas. E é isso que eu trago para vocês nessa manhã. Para que vocês consigam ter essa sensibilidade de ouvir ao Senhor. Porque Ele está sempre falando com a gente. Sempre. Em todas as situações, em todos os momentos. Mesmo nas coisas pequenas, né? Sinta Deus falar com você. Da maneira que Ele quiser falar. Porque Ele não se limita. Eu posso vir aqui falar várias maneiras que Deus fala. Mas sempre vão existir mais. Porque Ele faz do jeito dEle. E Ele não fica numa caixinha. Então, receba de Deus aquilo que Deus ele tem para você. Beijos.